Fala galera, Trans Peter aqui, Bruce na área. Pelo que eu entendi, a produção superou um tema mais pesado hoje, né? Ou seja, a gente vai falar do caso Epps, não quero nem falar nomes aqui. Mas no fim, não vai funcionar. A gente tenta fazer bips, fazer maracutagem pra não ser pego. Mas a gente não tem jeito. Temas sensíveis, cara. Até explicando pra vocês que pensam um dia fazer canais, né? Dão mais visualização, mas dão menos dinheiro. Sabia disso? Por incrível que pareça. O RPM é muito mais baixo. Vamos lá, preparado? Isso daí é bizarro. Você já viu alguma coisa sobre isso já, Peter? Sim, Pizzagate. Mas assim, por alto, né? Visão tópica da parada. O que você tá vendo agora é aparentemente um vídeo normal, postado em maio de 2006 no YouTube. Duas pessoas estão jogando ping-pong em uma calçada em frente... Maio de 2006, cara. Eu achei que era só aquele vídeo do zoológico, né? Que é o próprio dono do YouTube, né? Que se não me engano. Não sei, acho que não. Será que foi do próprio dono do YouTube ali? Não. Tem um que é do próprio dono do YouTube, mas não sei se é do zoológico. Bom, continua aqui. E no momento que eu der play nesse vídeo, eu quero que você preste muita atenção, porque aqui tem algo realmente diabólico acontecendo. Não dá pra ver nada. Você reparou? Não reparei nada. Agora eu vou querer ver de novo. Acontecendo. Um casal passando, um cara no fundo, os carros passando. O cara foi... Você reparou? Um casal anda ali pela calçada, onde os garotos jogam ping-pong. Eles olham pra trás. Alguma coisa claramente chamou a atenção deles. Sim, isso eu vi. Quando prestamos mais atenção no áudio, é revelado o grito de uma criança desesperada pedindo ajuda. O que tá acontecendo aqui? Onde? Que lugar é esse? O que eu vou te mostrar agora nesse vídeo Eu não é vi criança nenhuma. conteúdo chocante e perturbador que só foi confirmado agora após Ou o Epstein do caso correndo atrás de alguém? de Jeffrey Epstein, que comprovaram a existência de algo que muitos diziam ser apenas uma teoria da conspiração, mas revelou provavelmente um dos maiores escândalos já vistos na história moderna. Olha, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso antes de começar, tá? Eu tenho minha visão sobre isso. Pra mim, o que tava acontecendo lá era uma coisa cruel, real, ok? Todas as teorias da conspiração que antigamente era a teoria da conspiração, hoje em dia se provaram reais pra mim. Peter, mas como você prova que é real? 3 milhões de páginas vazadas. Você olha o teor das conversas, que não tem como ser inventado. Não dá. Você vê, príncipe na Inglaterra sendo preso, então tá tendo consequência, entende? Os arquivos revelaram muita coisa, o vocabulário dos caras era uma coisa surreal. Então, hoje eu chego à conclusão, cara, que, não sei se você entende dessa forma, Bruce, mas eu acho que, às vezes, cara, passa pela minha cabeça, né, que o termo teoria da conspiração, né, o conceito, foi inventado justamente pra descredibilizar esse tipo de história, entende? Pra quando alguém chegasse com um tipo de história dessa, Illuminati, né? Não tô dizendo que existe Illuminati, mas existe uma família que domina o mundo, está nos arquivos do caso Epstein, hein, os Rothschild. Então, isso pra quando chegasse no seu ouvido, que isso, vai acreditar numa coisa dessa? Agora sim, agora é verdade, agora é real, ok? Eu acho até que com o conceito de teoria da conspiração, aproveitaram-se, inventaram-se aí outras teorias loucas, terra plana, terra oca, só pra descredibilizar mesmo, pra galera passar do ridículo. Não sei nem se tu é terraplanista, você que tá me vendo aí, foi mal, mas essa aí não dá pra acreditar. Agora, essas aqui realmente se provaram reais. E assim, o que eu tava percebendo, tá? Eu falo pra vocês, brasileiros que me assistem, vocês não têm o menor interesse nisso. E por que eu tô falando isso? Alguns de vocês vão ter, tudo bem. Vocês acham curiosidade, porque eu tô comparando com o americano e com muitos outros países. Não tô desmerecendo o povo brasileiro, mesmo porque o brasileiro tem outras coisas pra se preocupar, mas eu vejo como o hype é gigantesco em cima do Epstein Files, ao redor do mundo. É gigante, só se fala nisso. O povo quer saber cada vez mais. No Brasil, a gente quer saber do caso Master, dos ministros do STF que tá envolvido nisso. A gente quer saber isso. Nos Estados Unidos, no mundo, a gente quer saber o que tá acontecendo nisso aí. Cada hora é revelado um novo podre. Quando chega no Brasil esse novo podre, é meme. O brasileiro não liga pra isso. Então, existe uma dificuldade, uma rejeição muito grande em aceitar verdades duras. Existe uma rejeição muito dura. Se alguém chega pra você e te manda uma verdade dura, que você sempre encarou como teoria da conspiração, o que é mais fácil para as pessoas dizerem? O cara acredita em historinha de conto de fada. Por quê? Porque você não tá por dentro, você não tá lendo. Aí o que o cara tenta fazer? O que as pessoas tentam fazer? Monarcar a pessoa. Tentam colocar no time do monarca. Descredibilizar totalmente. O cara acredita nesse chapéu de alumínio. Não, cara, não é. Hoje, chapéu de alumínio é quem não lê os Epstein Files. É quem não acredita no que tá acontecendo. É mesmo você esfregando as provas. Cara, tu esfrega. Olha, eu conheço o YouTube, é grande. Tu esfrega a prova na cara, o cara. Mas como, de onde você tá tirando isso, Peter? Tá aqui, tô te mostrando. Mas tu passa os links. Ele, Peter, você tá mandando link de Twitter. Não, cara, eu te passo do Twitter porque tá mais fácil. Mas tá aqui nem, no site do governo. Aí passo pra ele. Mas o que você acha que isso é verdade? Você vai acreditar no Epstein, cara? Um cara que tinha relação com criança? Você vai acreditar? Percebe? As pessoas vão criando as próprias barreiras pra não querer acreditar. É por isso que eu falo. É duro você acreditar nisso. As pessoas criam certas rejeições pra acreditar nisso. É como se eu chegar pra você hoje e falar, tá aqui a prova. A Terra é oca. Tá aqui a prova. A Terra é, sei lá, quadrada, triangular. Cara, você não vai querer acreditar. Mesmo com prova, você não vai querer acreditar. E é o que tá acontecendo agora com o caso Epstein. Muitos de vocês
tá entrando por aqui, sai por... que é isso? Você acredita? Peter. Mas tá acontecendo, ok? Bom, só quis fazer esse disclaimer antes de começar. Oi. Uma coisa importante também de falar é que o título desse vídeo é A Bizarra Conspiração que foi revelada por Epstein, é porque o termo pizza foi usado mais de 900 vezes em contextos que não se encaixa pizza. A galera tem que entender isso. Ele não tava falando de pizza quando ele falava... Pelo amor de Deus, você tá grávida de uma pizza? Tem isso lá, cara. Tem... Exato, cara. Não era. Pizza é criança, ok? Esse é o macabro Pizzagate. Em março de 2016, o político John Podesta teve suas contas invadidas graças a um ataque hacker, e acabou vazando mais de 20 mil e-mails do então diretor da campanha de Hillary Clinton, que na época estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Só que uma verdade assustadora veio à tona. Os políticos com quem John se comunicava falavam todos de uma forma enigmática. Palavras como pizza, queijo, massa... soavam como códigos secretos para fazer referência a algo muito mais bizarro do que aparentava. Só presta atenção no seguinte, ok? O que ele tá falando aqui não é teoria, isso é fato, factual. Peter, mas cadê as provas? Isso é info pública. Você pode chegar no site do governo, tá lá, o FBI disponibilizou essas provas. Agora, recentemente, apagaram, acho que mais de 11 mil páginas dentro do arquivo. Foram páginas pontuais que eles apagaram, mas já fizeram cópia disso aí. Uma mensagem trocada entre John e Susan Sandler revelou alguns dos termos mais utilizados. Caraca, essa mulher tá olhando pra mim ou pra você, Bruce? Vamos ver. Por eles. Oi, John. O corretor de imóveis encontrou um lenço. Eu acho que tem um mapa relacionado à pizza. É seu? Um mapa relacionado à pizza? O que isso devia significar? Alguns usuários começaram a teorizar que o lenço, na verdade, era uma alusão a uma variação de algo conhecido como código do lenço, que usava lenços de cores distintas para sinalizar preferências relacionadas a fetiches. Mas até então, tudo que a internet tinha eram apenas especulações. Pelo menos até os próximos e-mails. Vejam só, em vez de massa e molhos maravilhosos, era uma seleção adorável e tentadora de queijos. Delícia. PS. Você acha que... Veja só, em vez de massa e molhos maravilhosos, era uma tentadora variedade de queijos. Olha assim, você fala assim, pode ser culinária mesmo, né? eu me sairia melhor jogando dominó sobre queijo do que sobre massa? Vocês acham que irei me sair melhor jogando dominó com queijo do que com massa? Tenta pensar em sexo diferente, né? Mulher, homem, adulto. Esse era o conteúdo presente em um dos e-mails enviados por Herbert Sandler, um doador político à campanha de Hillary. A partir desse ponto, é evidente que essas pessoas realmente estão escondendo algo. A forma que elas conversam deixa explícita que as palavras ali são codificadas e têm um outro significado por trás. Mas qual seria? Depois de analisar incontáveis e-mails, os investigadores digitais criaram um dicionário especulativo sobre qual seria o possível significado para cada... Olha isso. Vou deixar que vocês vejam, ok? Isso é público também, ok? Você viu? Mapa de... Como é que é? Mapa de pizza, né? Cada palavra ou demônio. E apesar de todos esses e-mails serem comprovados como verdadeiros, os significados e essas teorias são apenas suposições. Isso é apenas suposições, mas tá lá. Isso, eles decifrando esse vocabulário. Mas calma, porque a princípio vocês podem pensar, Pedro, os caras chegaram nessa aí porque eles estão viajando. Calma pra tu ver os contextos. Só quero que vocês lembrem o seguinte, são 3 milhões de páginas, são milhares de trocas de e-mail. Algumas não tem como, você tá grávida de uma pizza. O e-mail enviado por Tony Podesta, irmão de John Podesta, tinha no conteúdo um texto dizendo: eu adoraria comer uma pizza por 1 hora. No mundo da as acompanhantes são contratadas com base no tempo em que vão gastar com cada cliente. E graças ao dicionário informal montado pelos investigadores online, frases como essa agora tinham sentido. E você pode achar que, apesar de ser bem estranho, isso tudo são só especulações e não tem nada confirmado, que é um fato. Mas presta atenção no que eu vou te mostrar, porque isso fica ainda mais macabro. 2 e-mails em especial foram descobertos, e depois que analisaram o conteúdo, não deixam dúvidas de que existe uma possibilidade real de haver uma rede de exploração da elite da política mundial. Quero agradecer por estar comigo durante a minha primeira experiência com pirulito. Agradeço seu apoio e a sua presença constante. Meu único arrependimento é que eu não levei um pirulito comigo. Estranho, né, cara? É estranho, né, galera? Esse e-mail foi enviado pelo banqueiro Herbert Sandler, o mesmo que havia enviado aquele falando sobre dominó e massa. Cara, mas olha, Luiz Miranda... Foi enviado pelo banqueiro Herbert Sandler, o mesmo que havia enviado aquele falando sobre dominó e massa. De acordo com a organização IJM, que luta contra o tráfico, abuso e exploração infantil, o termo pirulito é constantemente utilizado para se referirem a... O segundo e-mail havia sido... Bom, não entendi, mas eu imagino que você... enviado por Tamara Luzzatto, uma chefe de estado da época, que mencionava que estava feliz por John e sua equipe irem visitar a sua fazenda em Lovettsville. E como forma de entreter os convidados, eles iriam levar possivelmente de 11, Bonnie será o Uber Service para transportar a Ruby. 9 e 7 anos para poderem se juntar à festa da piscina. Olha, engraçado que a gente olha pra cara dessa mulher, bom, ela não foi julgada, mas a gente faz meio que um julgamento prévio na cabeça da gente. O ser humano é assim, né? E aí você olha pra essa mulher, cara, e associa ela a esse tipo de coisa. Se isso é verdade, Deus me livre, cara, Deus me livre que passa pela cabeça. É que eu tô gravando um vídeo, mas se essa câmera desligasse, eu diria pra você realmente o que eu penso, entende? Dá vontade, mas acho que vocês devem imaginar o que eu acho dessa mulher aqui. A Petra não foi julgada,
dane-se. Eu não consigo. Já estragaram a imagem dessa mulher pra mim. Só de associá-la a essa imagem aí. E quanto à mulher que enviou esse e-mail, foi feita uma descoberta assustadora sobre ela. Segundo relatos e suposições, Tamara administrava um blog em torno de 2009, que era... Pra mim, sabe o que parece essa mulher? Aquela bruxa que atrai João e Maria pra dentro Parece. da selva com aquela casinha de chocolate. Pô, vem comer chocolate. Queria cozinhar os dois. O Berço da Ivy. Ele era um blog teoricamente voltado para compartilhar fotos da sua neta. A descrição desse blog já era por si só bizarra. Evelyn está crescendo, e em breve ela será a rainha de todos os Estados Unidos. Agora mesmo, por tempo limitado, você pode passar um tempo com ela online, sem filtros e sem censura. Aproveite isso agora, pois no futuro, ela terá o poder da vida e da morte sobre você. E apesar dessa descrição, o que chama mais atenção é o conteúdo do site. Podemos ver categorias que separam o conteúdo e postagem do site em tópicos, e dentro dessas categorias, temos algumas como psicopatas, abusos, manipulação parental, intoxicação pública e Ambien. Ambien é um medicamento usado para tratar a insônia e tem como possível efeito colateral o fato de apagar a memória da vítima após a ingestão. Por qual motivo essas coisas estavam presentes em um site teoricamente voltado para falar de uma criança? É engraçado que aquele modelo é um modelo de blog antigo, né? Tava acabando ali por volta de 2009, mas já eram os últimos, né? Você entrava no blog e tinha aquela divisão por categoria ou por data. Isso não para por aí. Uma outra postagem do blog mostra um bebê tomando banho, e a legenda presente logo abaixo diz: uma versão sem censura dessa foto está disponível apenas para assinantes premium. Isso aí a gente já sabe o que é. Tem nome pra isso, né? Só que isso piora ainda mais, e de um jeito que você nem consegue imaginar. É, pior. Marina Abramovic é uma artista que iniciou na área em torno dos anos 70. Logo de começo, ela chamou a atenção da grande... O erro foi que o cara não disparou, hein? Tá vendo? evento chamado Ritmo Zero. Para esse espetáculo, ela ficou imóvel por cerca de 6 horas em um espaço aberto, onde ela convidou o público para usar qualquer um dos mais de 70 objetos ali presente para fazer o que quiserem com ela. Ela foi despida, humilhada, espancada e até mesmo apontaram uma arma carregada para o seu rosto. Só que não dispararam. Marina foi citada diversas vezes nos vazamentos de e-mail de 2016. E também foi citada nos arquivos de época. Irmão, a mulher que fica brincando disso que é o que também na vida? Liberados pela FBI. Ao que tudo indicava, depois dessa experiência traumática, a sua arte não tinha mais o foco em deixar ela em risco, mas sim o outro. Ela apareceu nos e-mails convidando Tony e John Podesta para algo que ela apelidava de jantar espiritual. Uma prática que ela criou e partia da ideia de que o espírito se alimentava de coisas intangíveis como luz, som e emoções. Dentre os ingredientes para essa culinária, ela listava coisas como leite de grávida e... Tá vendo, meu irmão? Bicho grilo caraca, porra. Tem essas ideias aí de, se alimenta de luz, não sei o quê. Isso é coisa de... É maluco, cara. É maluco. Os caras que fazem isso é tudo maluco, cara. Cheira incenso o dia inteiro dentro do banheiro, cara, com orégano, porra. Todos misturados. Além disso... Aí, joga cocô na parede. Os caras são loucos, sabe? É os caras que acham arte em qualquer coisa. Eu acho estranho essas paradas, cara, de verdade. Tu jogar um barro na parede, olha só que magnífico, essa minha arte maravilhosa. Não, cara, é sujeira. Tu fez só sujeira. É estranho, cara. Realmente é estranho. Pra caraca. Eu acho que esse tipo de pessoas se comunicam entre eles. Desculpa o que eu vou falar, ok? Vai parecer muito soberbo. E é soberbo mesmo, mas não tem como. Eu me acho normal comparado a esses caras, entende? Nossa, sim. E eu não sou tão normal assim. Eu sou um cara agitado, nervoso, falo alto, cuspo. Mas porra, meu irmão, eu não jogo cocô na parede, meu irmão. Eu não sou alimentado por luz. E muito menos esses troca de e-mail aqui. No livro também encontramos uma instrução que diz para que quem estivesse fazendo aquilo, cortar o próprio dedo com uma faca e se alimentar da dor. Curiosamente, John Podesta apareceu com curativos no dedo em fotos tiradas na mesma época que recebeu esse e-mail. E olha como a situação fica ainda mais macabra. Marina disse em uma sessão de perguntas no Reddit que a diferença entre considerar o que ela fazia como arte ou ritual era apenas o contexto. Se ela estivesse fazendo para o público consumir, era arte. E se ela estivesse fazendo em particular com convidados seletos, era um ritual. E guarda essa informação, porque isso está diretamente ligado a uma revelação perturbadora que você vai ver. Lembra do vídeo que eu mostrei lá no começo? Aquele com uma criança gritando por ajuda enquanto 2 pessoas jogavam ping-pong numa calçada? Então, esse escândalo pós-vazamento de e-mails ficou conhecido como Pizzagate, não só pelos termos que eles utilizavam nos e-mails. Se você reparar bem no vídeo, vai ver que 2 pessoas estão em frente a um restaurante. Esse se trata da pizzaria Comet Ping Pong, que fica localizado em Washington, a capital dos Estados Unidos. Esse lugar, onde podemos ouvir o possível grito de uma criança, é coincidentemente mencionado diversas vezes nos e-mails vazados de John Podesta no escândalo do Pizzagate. Mas qual é a relevância desse estabelecimento para tudo isso? O dono da Comet Ping Pong se chama James Alefantis. Você provavelmente não conhece ele e nem deveria. Ele é teoricamente apenas o dono de uma pizzaria de bairro. Só que, incrivelmente, em 2012, a revista GQ classificou ele como uma das 50 pessoas mais influentes em Washington. Além de ser o dono da Comet, James também é dono de uma galeria de arte chamada Transformer, que visa dar espaço para artistas que estão começando no meio. James também estava em um relacionamento com David Brock, chefe da organização jornalística Media Matters e também apoiador de Hillary Clinton. Ninguém que é dono de uma pizzaria consegue tanta relevância senão por meio do dinheiro ou dos contatos. Esse, possivelmente, era o verdadeiro poder de James.
James. É especulado que a sua influência se dava principalmente no meio artístico, com a sua galeria de arte. Com todas essas coincidências e por diversas citações da sua pizzaria nos e-mails vazados, a internet decidiu vasculhar as suas redes sociais para ver se encontravam algo. E, meu Deus, se aquilo for comprovado, é pior do que a gente pode imaginar. Os investigadores encontraram a sua conta do Instagram, que continham diversas possíveis mensagens asquerosas. Em uma das imagens, havia uma criança no colo de um homem, e na descrição havia o texto #ChickLover. A teoria levantada é de que essa hashtag fazia referência a um termo e documentário chamado Chicken Hawk, que foi gravado em 1994 e tinha como intuito denunciar grupos de homens que defendiam relações com garotos. Isso já tava bem óbvio pra onde que isso estava se encaminhando, né? E acho que falta muito ainda pra gente ver tudo. Outra imagem mostrava uma sala vazia, que remetia possivelmente a um frigorífico. E nos comentários James colocou #assassino. Usuários Me explica, cara. O cara se meter com esse tipo de coisa e botar #murder, assassino. Pois é, cara. O cara não bate bem da cabeça. Eu acho que um dia, de verdade, em breve, tá? Eu acho que a inteligência artificial vai estar monitorando em real time todos esses caras. Porque tem um padrão, cara. Tem um padrão de comportamento, de postagem, de imagem que o cara posta, do que o cara faz. Tem um padrão. Pode ser um pouco sutil demais pra gente perceber. Quando a gente percebe, tava na cara da gente. Mas eu acho que, cara, com uma IA por trás, sabe? Vai conseguir pegar muita gente e, logicamente, depois passar pra uma avaliação humana. Porque esse maluco aqui, cara, esse aqui precisava de um Minority Report nele, sabe, cara? Ele tinha que ser preso antes de agir. Começaram a teorizar sobre a possibilidade de que aquele poderia ser o porão da pizzaria, que era utilizado para atentados cometidos contra as vítimas dos magnatas. Tipo o Dexter, né, cara? Devia levar, tava levando os garotinhos ali, meu irmão, pra servir. Os e-mails enviados a John Podesta é mencionado por um político que ainda estava ainda na Câmara de Tortura. Isso aqui logicamente tá traduzido, né? Outra pergunta, vocês dois gostariam de jantar no dia 14? pensando na Câmara de Tortura. E recentemente, com os novos vazamentos de Epstein, tivemos um e-mail especial onde ele diz: "Eu amei o vídeo de tortura." Até então, não Nossa, cara. Ai, cara. conseguimos confirmar com precisão se essa foto tem ligação com os e-mails e se de fato acontecia algo ali. Mas Assim, não importa, né, cara? Amei os vídeos de tortura. Não tem coisa boa. Não importa. Ele torturou o quê? Não foi coisa. Foi algum ser vivo. Um animal ou um ser humano, ok? o fato é que James tinha em seu Instagram diversas imagens envolvendo e legendas controversas. Uma descrição que aparecia recorrentemente era o hashtag Cara, Deus, pô, se estiver me ouvindo, Deus, leva um cara desse, sei lá, cara. É complicado, cara. Pô, joga um maluco desse num moedor de carne, cara. Tipo, um cara desse... meu irmão, olha, eu vou te falar. Cara. Só pra respirar, cara. Pô, me mostra foto de bebê, eu que sou pai. Mas eu sei que quem me assiste é pai também, a mãe deve estar horrorizada com a coisa dessa, só pensando, porra, cara. Isso é bom pra gente ver, cara, como o ser humano é horrível, cara. É pior que qualquer tipo de animal possível. e Caris James. Não sabemos qual o significado disso, só que, coincidentemente, Você, Bruce, é pai de uma menininha, cara. Sim, cara. Imagina como você não tá vendo isso agora. De 8 meses é fogo. uma das ilhas de Jeffrey Epstein se chamava Little St. James. Outro detalhe perturbador era a foto de perfil de James, que era uma estátua de Antino, um jovem grego que se envolveu em um relacionamento com o imperador romano Adriano, que era conhecido como amante de garotos gregos. E você já deve presumir a faixa de idade de alguns deles. O perfil do Instagram foi privado 2 dias depois da descoberta. E antes disso, Democratic Party, Pizza Party. Cara, os investigadores conseguiram também coletar postagens de James a respeito de Marina, a mesma envolvida nos rituais, e fotos onde ele estava ao lado de Tony Podesta, presente nas diversas mensagens codificadas nos e-mails vazados, e que, a propósito, tinha coleções de arte que beiravam o ilegal. E eu provavelmente não vou poder mostrar quase nenhuma aqui. cara, isso não é arte, cara. Isso não é arte. Isso é crime, cara. Não, e tudo leva a crer que a gente tá vendo, cara, uma rede de criminosos. Tudo leva a crer. Eu tô desabafando aqui, cara, porque meu cérebro já tá julgando, já tô julgando, entende? Eu tô errado, mas não tem como, cara. O que a gente vê nesse caso do Epstein Files e tudo isso aqui, cara, sabe, desmembrando isso aqui, esse quebra-cabeça sendo montado, o que passa na cabeça desses caras? O que você acha que eles estavam fazendo? Tinha tortura, tinha murder, né, hashtag, tinha Pizzagate, Pizza Party, cara. Não tem nada confirmado e talvez sejam só coincidências. Só que agora, eu vou te mostrar algo que, de verdade, talvez a gente precise se esforçar muito pra tratar isso como coincidência. Esse é um documento do FBI que foi vazado em 2007 e mostra diversos símbolos que p***s usavam online para poder se identificar. Você entendeu esse P que ele falou aí, né? A poucos metros de distância do Comet Wing Bong existia um estabelecimento chamado de Besta Pizza e o seu logo remetia a um dos símbolos rastreados pelo FBI. Assim que as pessoas começaram a perceber, a pizzaria mudou o logotipo quase que instantaneamente, como se estivessem observando a investigação, e não parou por aí. Essa pizzaria, que agora está fechada, pertencia a Andrew Klein, que trabalhou na unidade de combate ao tráfico humano do Departamento de Justiça do governo de Obama.
que inclusive também tem um e-mail vazado mencionando o gasto de $65 mil em cachorro-quente para uma festa privada na casa. Voando pizza, cachorros quentes de Chicago para uma festa privada da Casa Branca. Olha isso, olha. Acho que Obama gastou cerca de $65 mil de dinheiro dos contribuintes voando pizza, cachorros quentes de Chicago para uma festa privada na Casa Branca há pouco tempo. Suponho que estamos usando os mesmos canais. Olha, canais, né? Vamos falar aqui só nesse canal, não vamos deixar ninguém ver. Só que lembra, $65 mil e comprar cachorro-quente pizza de outro local pra voar não faz o menor sentido. Pra mim não foi cachorro-quente nem pizza que gastou com $65 mil, não. Casa Branca. Do outro lado da rua, onde fica a Comet Ping Pong, se localiza um restaurante francês chamado Terrasol Gallery, que tinha esse logotipo que você tá vendo aí. Eu não preciso falar muita coisa, né? E obviamente... Olha isso, você viu o logotipo? Eu vi. Mas, cara, parece o Daqui Bom também, não parece o Daqui Bom? Esse aqui? Não, cara. Vocês estão entendendo isso aqui, né? Uma mão com a mão de criança dentro. Você tá vendo aí? Eu não preciso falar muita coisa, né? E obviamente, depois que perceberam, eles também alteraram o logo. E falando da Comet Ping Pong, a pizzaria de James, mencionada nos e-mails do Pizzagate, não tem um logo que remete a nenhum desses símbolos. Porém, descobriram que algumas das bandas que faziam shows no local familiar e que constantemente tinha festas e aniversários de crianças, apresentavam não só músicas indecentes em sua discografia, mas também artes consideradas bem próprias para aquele tipo de público. Até aí você pode achar que isso não tem nenhuma relação com todo esse escândalo. Mas lembra que James era influente no mundo da arte e conhecido por dar visibilidade a artistas que estavam iniciando em suas carreiras? Então, coincidentemente, uma das bandas que se apresentou na pizzaria de James tinha um clipe de música que em determinado momento aparecia isso aqui no fundo. Ah, cara. Peraí, eu não vi, peraí. Que em determinado momento aparecia isso aqui no fundo. Ah... Cara... Mas tem uma coisa que eu ainda não mencionei. Você pode considerar forçado o que eu vou falar, e de fato é só uma teoria, assim como tudo isso que eu tô mencionando. Mas ainda assim, eu preciso falar. De fato, o logo da Comet Ping Pong não possui nenhuma referência a esses símbolos. Mas alguns usuários começaram a achar estranho a presença de luas crescentes e estrelas presentes na marca. Tá certo que, se formos considerar que o nome do lugar é Cometa, faz sentido o uso desses símbolos. Mas alguns usuários começaram a associar que, talvez, isso seja referência às representações de Beelzebub, que também possuem esses mesmos símbolos e representações. Em uma das fotos do Instagram de James, podemos ver que ele recebe um presente de alguém que se identifica como Moloch, uma entidade associada ao sacrifício de crianças. E recentemente, com os novos vazamentos de Epstein, tivemos acesso à informação de que ele tinha uma conta bancária em nome de Baal, uma entidade também demoníaca. Falando assim, né, fica uma coisa meio conto de fadas, né? É esse o momento que todos nós temos dificuldade pra acreditar nisso. Mas hoje eu penso diferente, porque eu sempre tive muita dificuldade pra acreditar nisso. Sempre fui muito cético. Mas hoje, vendo tudo isso, vendo a maldade do ser humano, hoje eu acredito realmente em algo diabólico, sabe, cara? Uma armação diabólica de tudo isso aqui. Eu acredito nesse tipo de seita satânica mesmo, os caras fazendo sacrifício, eu acredito. Tem uma teoria da conspiração que é famosa, que é de Hollywood, que os artistas tomariam sangue. Já ouviu falar? Pra manter esse jovem, né? Pra se manter jovem. Eu achava isso loucura, mas vazou tanta coisa, cara. Adenocrono, né? Adenocromo, alguma coisa assim. É, que eu não acho mais tão loucura, cara. Eu acho que tudo é possível, cara. Realmente. Não, adenocromo os caras tomam mesmo. Então sim, isso pode ser viagem ou forçação de barra. Mas eu mostrei aqui que é um fato que esses políticos realizaram rituais bizarros envolvendo o sangue humano. E que também já é citado referências a demônios e deuses pagãos. Então, o que é que falta fazerem? Bom, eu te digo, com a nova leva de documentos vazados de Epstein em 2026, tivemos alguns relatos de testemunhas que disseram coisas inacreditáveis. Sabrina Bittencourt foi uma ativista brasileira que acusou o João de Deus de comandar uma fazenda de escravas onde meninas eram forçadas a ficarem grávidas e venderem os seus bebês para o mercado negro. Sabrina foi encontrada em fevereiro de 2019 e foi dada a causa de morte como Sabrina também citou que Jeffrey Epstein ofereceu dinheiro para ela gerar bebês e vender para ele. Nos recentes arquivos de Epstein, também vemos o relato de uma testemunha que de fato era obrigada a vender os seus bebês para ele. E também que ele fez a compra de um quadro de uma obra chamada Massacre dos Inocentes, uma obra que retrata o aspecto de bebês. E como se isso não pudesse ficar pior, em um dos recentes arquivos vazados, vemos o depoimento de uma testemunha que alega que George Bush é uma vítima do sexo masculino e assistiu a bebês serem desmembrados, seus intestinos serem removidos e pessoas comendo as fezes presentes neles. Isso tá nesses e-mails, ok? Que são documentados pela FBI, tá? Então eu te pergunto, será que é possível que exista alguma coincidência no meio desses desgraçados? E sobre o Pizzagate, ainda tem uma coisa que eu não falei aqui. Depois de toda essa investigação e descobertas macabras sobre James e sua pizzaria, em 2016, Edgar Welch, de 29 anos, invadiu a Comet Ping Pong armado com um rifle. Peter, isso é bizarro. Presta atenção. Invadiu a Comet Ping Pong armado com um rifle e começou a espalhar pânico.
Os clientes e funcionários fugiram, Edgar ficou lá dentro por cerca de 20 minutos com a desculpa de encontrar o porão onde escondem as crianças. Ele abriu um armário, disparou um tiro e depois disso se entregou para a polícia. Simples assim. Poucos dias antes desse evento, um homem havia hackeado o site da pizzaria e descoberto que ali havia uma seção fechada com senha, só para membros. Depois que ele conseguiu acessar esse local, ele conseguiu acesso a diversas pastas de arquivos, que quando você baixava, também eram trancadas por senha. Não sabemos até hoje o que tinham nesses arquivos e nem quem eram os 110 membros que tinham acesso àquela área. O que sabemos é que quando Edgar entrou na pizzaria armado, seu único tiro foi disparado em direção ao disco rígido do servidor da pizzaria. Edgar foi condenado a 4 anos de prisão. E se você acompanha aqui o canal, sabe o poder que a internet tem nesses casos de fechar as pontas soltas. Eles descobriram que Edgar tinha formação como ator. E até uma página no IMDb. O pai dele... Formação como ator? Ele era um ator formado. Eles descobriram que Edgar tinha formação como ator. E até uma página no IMDb. O pai dele, Harry Welch, era o dono de uma empresa chamada Forever Young Productions. E ele também era alguém que tinha escrito mais de 30 roteiros, praticante de artes marciais, recordista mundial de flexões com o dedo e um braço, e também uma alma caridosa, que adotou financeiramente 3 crianças de famílias necessitadas e construiu um abrigo de cuidado aos animais. Só que, curiosamente, ele também serviu em forças-tarefas federais, serviu a algo conhecido como Polícia ABC do Condado de Rowan, e até mesmo o ex-presidente Ronald Reagan reconheceu a excelência de Harry, selecionando ele e outras 15 pessoas para ter acesso nacional a instalações militares e até mesmo um bunker nuclear. Ele atuou como diretor da organização Protect a Child, que até onde eu vi, parece que não existe. E é muita coincidência pro filho de alguém tão importante se envolver em algo desse tipo. Só que não termina por aí. Pesquisando mais a fundo, descobrimos que Edgar, o autor dos disparos, tinha diversas passagens pela polícia por dirigir embriagado. E pouco tempo antes do atentado, ele havia atropelado e ferido gravemente um garoto de 13 anos de idade. A internet bolou a teoria de que, em troca de enfrentar as acusações por esse crime tão pesado, o governo apagaria as evidências em troca de ele destruir os servidores da Comet Ping Pong Pizzaria e pegasse só 4 anos de cadeia por isso. Isso era só uma teoria, e soava como um bom acordo que provavelmente ele teria aceitado. Só que alguns anos depois que ele foi solto... Mas não é muito estranho, o cara só disparou um tiro, e esse tiro destruiu o HD da pizzaria, cara? Quando ele falou isso, na mesma hora eu entendi que ele foi lá pra destruir o HD. Só que alguns anos depois que ele foi solto, Edgar foi morto em uma blitz policial que alegou que ele tentou atirar neles. Só que nenhuma evidência em vídeo ou testemunha foi apresentada. No escândalo do Pizzagate, mais de 20 mil e-mails foram vazados. E agora, com a liberação dos arquivos Epstein, temos milhões de documentos para traçar paralelos e comprovar o que um dia foi chamado de fake news pela mídia. Isso não é um vídeo sobre direita ou esquerda. Isso é um vídeo sobre poder. E apesar de termos os arquivos das investigações de Epstein, o governo dos Estados Unidos ainda assim está censurando milhares de nomes e ocultando diversos culpados. O escritor Terence McKenna disse em 1998 que a humanidade iria caminhar cada vez mais para um caminho de estranheza, onde o bizarro se torna cada vez mais absurdo e normalizado. Talvez ele esteja certo. Quem acha que eram aquelas pessoas? Não se tratava de gente comum. Se eu dissesse os nomes, eu não vou dizer os nomes, mas se eu dissesse, acho que você não ia dormir bem. Meu nome é Dallas e muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Esse vídeo, ele é chocante, ele choca de várias formas a gente, né? Acho que é mais pra sacudir a gente do que tá acontecendo. Eu sei que muitos de vocês estão assistindo vão ter aquela coisa de, não é nada disso, estão exagerando. Muitos vão acreditar e vai continuar nessa, o mundo vai continuar. Enquanto não chegar na gente, acho que tá tranquilo isso, né? A gente acha que tá tranquilo. Mas existem coisas estranhas acontecendo aí, cara. E a gente tem que sempre desconfiar, por exemplo, da grande mídia, né? Porque tem muita gente envolvida aí. E tem muita gente citada da grande mídia nesses documentos. O que você acha disso tudo, Bruce? Cara, eu acho isso apavorante. Eu acho terrível pensar que a gente respira o mesmo ar que pessoas assim, cara. É. Surreal. E que elas têm poder. Bom, galera, o vídeo foi pesado pra caramba, eu vou ficando por aqui. Tô nem no clima pra fazer resposta de membro hoje, cara. Enfim, gente, se vê amanhã, tô lendo os comentários, o que vocês acham disso tudo. De repente eu até respondo vocês por áudio também. Bruce, vou ficando por aqui. Bruce, agora você tá me devendo um vídeo mais relax, tá bom? Fechou, combinado. Valeu. Valeu.